bem-vindo a mais um Fala Manu. E hoje o quadro é especial para você que está pensando em comprar um imóvel. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos e colocar aqui no comentário o que você quer ver por aqui. A nossa convidada especial de hoje é a Nayara. Ela trabalha conosco na Portal Imóveis há 13 anos. Nada mais, nada menos que 13 anos, o nosso braço direito. Cuida de financiamento como ninguém. E a Nayara com vocês hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara, trabalho há 13 anos com a Portal. Desde que entrei atuo nessa área de financiamento imobiliário. Então a gente está aí prestando esse serviço, né, para o público em questões de correspondente bancário. Então hoje, para você que pensa em comprar um imóvel, pensa em financiar, a gente vai tirar as suas dúvidas. Primeiro, Nay, a gente vai começar conversando sobre as dúvidas que a gente escuta muito no dia a dia ali no escritório, que os corretores nos contam, e depois a gente vai falar sobre a nossa caixinha de pergunta do Instagram. Nay, vamos começar com as perguntas que a gente escuta sempre ali no escritório. Quais são as modalidades de financiamento que existem hoje? Hoje existe o SFH, Sistema Financeiro da Habitação, e o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, que dentro deles, né, cada um abrange certas modalidades de financiamento. E quem pode fazer um financiamento imobiliário hoje? Qualquer pessoa que tenha renda, tenha como comprovar a renda, né, que seja maior de 18 anos. Menor de 18, mas emancipado, pode financiar? Pode também. Quem é autônomo, pode financiar? Se tiver alguma forma de comprovação de renda, né, tem como financiar. Comprovação de renda hoje, o que se usa? Pode ser extratos bancários, movimentação, né, bancária. A gente junta uma série de documentos aí, que contas, fatura de cartão de crédito, né, coisas que a pessoa tem para comprovar a renda, ou até mesmo o imposto de renda, se a pessoa faz. É possível sim fazer esse financiamento para quem é autônomo. Quais os imóveis que podem ser financiados? Os que são de alvenaria, né? Que estejam registrados na matrícula, então isso é um ponto muito importante, né? Os imóveis que tenham a construção averbada junto ao registro de imóveis. Casa mista, existe a possibilidade de financiar também, né? Desde que as partes úmidas sejam de alvenaria. Porém, para esse caso específico, a engenharia do banco ela é mais criteriosa e também o tempo de financiamento ele é menor, mas ele é possível ser financiado, né, casa mista também, tá? Então, uma casa onde não existe a verbação da casa em cima do terreno, eu não posso financiar o terreno, o imóvel no caso? Não, porque não vai com a realidade, né, do imóvel não vai condizer com o que está na matrícula. Então hoje, né, se a gente for solicitar a engenharia do banco, o que o engenheiro vê lá fisicamente, ele tem que estar compatível com a documentação apresentada. E tem algum tipo de imóvel que não pode ser financiado de nenhuma forma? Casa totalmente de madeira, né, não tem como financiar. Tá. E essa questão dos imóveis que não estão averbados, então se de alguma forma não tiver como fazer a averbação dele, ou às vezes um terreno que não está desmembrado, não tem como fazer, esses imóveis as pessoas não têm como financiar. Outra questão ali, só para deixar mais claro para quem está assistindo, é a questão da casa mista, né? O que vem a ser a parte úmida é banheiro e cozinha e área de serviço? Banheiro, cozinha e área de serviço, isso mesmo. Então essas partes teriam que ser de alvenaria. E a parte de madeira, dependendo do tipo da madeira, né? Às vezes, por isso que eu falei que a engenharia ela é um pouco mais criteriosa, porque ela vai olhar esses detalhes. Se for um determinado tipo de madeira, não vai ser aceito também, né? Então, por isso que para esse tipo de situação, a avaliação do banco ela é mais criteriosa. Mas muitas vezes vale a pena tentar, né? Não às vezes, é de madeira não dá. Muitas vezes o pessoal tem esse lado pessimista, né? É de madeira não dá, é mista não dá. Então procura alguém que entende de fato. O ideal é procurar alguém, né? Que trabalhe já, que consiga orientar a pessoa, porque a gente já vai dizer, já vai fazer todas as perguntas. Se a casa tem forro, do que é, qual é o tipo de madeira. Então ali a gente já vai orientar a pessoa dizer, não, vamos, né, tocar pra frente porque você vai conseguir financiar, ou não adianta nem tentar porque dessa forma que tá não vai passar. Então ali, procurando uma pessoa que tenha essa especialização, ela já vai conseguir orientar certinho o cliente dessa forma. Outra questão é de procurar um especialista, que nem tu disse, né? A questão, às vezes, a casa não está averbada, mas ela
pode vir a ser averbada e de fato ser financiada. Então a importância de procurar alguém, de novo, procurar um profissional, o quanto a gente, quem assiste, nos acompanha, o quanto a gente defende a procurar sempre um profissional para ter orientação adequada para tudo, né? Sim, a gente até tem muitos casos, né? Inclusive no portal, a gente faz bastante isso, que às vezes o imóvel não está averbado, então o vendedor e o comprador eles entram numa negociação, um paga, o outro paga, né? Acordo sempre existe, Acordo, de todos os e a jeitos. gente faz a averbação da casa, deixa tudo ok para ficar apto para fazer o financiamento. Outra coisa que é bem comum, a pergunta, é como funciona a aprovação de um financiamento? O que o banco leva em consideração, se ele faz a pesquisa de uma vida de um comprador, sobre o histórico da movimentação bancária, o histórico de inadimplência, como é que é feito essa análise do crédito? Assim, a primeira situação é a gente ver a renda que esse cliente tem, né? Então a gente vai ver se a renda é comprovada, se não é. Fazer a simulação para primeiro saber se a renda que a pessoa tem vai comportar o valor de financiamento que ela quer. Comportando, fechou a entrada, tudo certinho, a gente vai partir para a parte da análise. A análise do sistema faz sim uma pesquisa, todo o histórico do cliente, score também é levado muito em conta. Então o sistema ele busca da base de dados do Bacen, né, essa informação do CPF da pessoa. Então se a pessoa teve restrição no passado, teve um mau histórico, se ela tem dívida, né, comprometimento com outros bancos, isso tudo vai aparecer nessa avaliação. Às vezes as pessoas acham que porque não está inscrito no SPC ainda e tem dívida com outro banco, o banco X não vai saber. Mas as redes se comunicam e tudo hoje, sabe, né? Hoje está cada dia assim mais amarrado, né? Então o banco consegue sim saber, tá? Até porque tem essa questão de histórico, né? Qualquer ato hoje que você faça com uma instituição financeira, eles têm que passar essa informação para o Bacen. E é de lá que o sistema vai buscar esses dados do cliente. Então qualquer informação hoje, eu devo para tal banco, mas eu vou financiar no outro. Mas provavelmente na hora da avaliação vai aparecer alguma coisinha lá, tá? Então, ou às vezes acabei de limpar meu nome, eu tava com o meu nome restrito, mas ou seja, você fez você pagou essa dívida que você tinha, mas agora recentemente, então o sistema também vai levar isso em consideração. E outra coisa que tu falou da renda formal e da renda informal. A renda informal, ela tem um peso mais leve do que a formal, digamos, na aprovação do cadastro? Sim, a informal ela tem um peso, ela não é tão vale importante, tanto, não vale tanto quanto a formal, porque fica justamente difícil do banco comprovar se realmente a pessoa tem aquele rendimento ou se tudo que está entrando na conta é dela, né? Então a informal ela tem um peso menor comparado a uma renda formal. E outra coisa, falando da renda formal, carteira de trabalho assinada. Pode estar no período de experiência ou tem que estar após o período de experiência? Isso leva muito em consideração o banco que a pessoa vai financiar, tá? Tem banco que exige, às vezes, no mínimo 3 folhas de pagamento. Tem banco que a pessoa tem uma folha cheia, né? No mês cheio, os 30 dias corridos, a gente já consegue fazer essa aprovação. Então, necessariamente, digamos que não precisaria ter, mas dependendo do banco que ela vai financiar, às vezes o banco pode vir a pedir um tempo maior de financiamento. Então, não existe uma regra, né? Isso. E pode ser feito um financiamento de 100% do valor do imóvel? Como é que funciona? Hoje, nenhuma instituição bancária financia 100%, tá? A maioria das instituições trabalham com um valor de 80%. A gente tem alguns bancos que, dependendo do perfil do cliente, da classificação que o cliente tem, né, de renda, eles conseguem financiar até 90%, mas hoje a média é na faixa de 80%. Mesmo imóvel novo? Mesmo imóvel novo é 80%. Aconteceu já no passado de ser financiado 100%? A gente tinha no passado, sim, financiamento 100%, quando era o programa do governo ali, né? Minha Casa Minha Vida, existia a possibilidade da pessoa financiar 100%. Hoje, que a Minha Casa Minha Vida virou o Minha Casa Verde e Amarela. A Minha Casa Verde e Amarela, não. Casa Verde e Amarela. Ele também hoje não financia 100%? Não. Nenhum banco hoje trabalha
com 100%, tá? Ô Nai, e falando do financiamento, vamos desmistificar esses anúncios que a gente escuta tanto do imóvel 100% financiado. Afinal, tu acabou de nos dizer que o imóvel ele não pode ser 100% financiado pelo banco. E como é que a gente vê tanto anúncio de imóvel 100% financiado? Então assim, o banco, né, nenhum banco hoje vai liberar 100%. O que existe é a construtora, ela fazer um parcelamento da entrada. Então o cliente ele financia essa entrada parcelada com a construtora e o saldo devedor ele vai financiar com o banco. Então teoricamente está financiando 100% do imóvel, mas não com um banco. Então a pessoa teoricamente ela tem dois financiamentos, um com a construtora e um com o banco. Isso. Existe a possibilidade de eu financiar o mesmo imóvel com dois bancos? Não, enquanto o imóvel estiver alienado, não tem como fazer financiamento. Existe a questão de portabilidade. O que é isso? Hoje eu tenho o meu financiamento num banco específico, porém um outro banco está com uma taxa e condições melhores do que eu tenho atualmente. Então eu posso, né, ver se o banco X aceita pegar esse financiamento do banco Y, digamos, né? Então isso se chama portabilidade. Assim como a gente faz a portabilidade da linha telefônica, Isso. hoje a gente faz a portabilidade da despesa, da dívida. Então existe essa questão, mas daí não o banco ele vai quitar a dívida do outro banco, ele vai comprar a tua dívida, digamos, e né? eu assumo um novo financiamento com ele. E existe a possibilidade, digamos eu estou comprando um imóvel, eu não tenho dinheiro da entrada e eu pego um empréstimo da entrada, mas é um empréstimo. E aí eu tenho o dinheiro da entrada e financio o resto. Eu até posso fazer isso, mas eu estou comprometendo a minha renda. Pode fazer, mas na hora da avaliação ali bancária pode comprometer a renda, porque e aí eu posso perder o financiamento porque eu peguei o dinheiro da entrada. Então, gente, vamos ficar ligados nessa bola de neve. E o imóvel ele pode ser sim, entre aspas, financiado, se a construtora tiver essa facilidade de parcelar a entrada e enfim, quando você vê um anúncio imóvel 100% financiado, não é o banco que financia 100%, é a construtora que está te dando uma facilidade, é isso, né? Isso. Como funciona a amortização do financiamento bancário? A amortização, primeiro o que é amortização, né? Muito bem, eu ia mesmo, se tu não falasse eu ia dar aquela puxadinha. A amortização é você antecipar, né, a sua dívida, você pagar, digamos, antecipar o valor do teu saldo devedor, tá? Então, assim, hoje existem duas maneiras da gente fazer essas amortizações. Seja no saldo devedor, que teoricamente seria de trás para frente, como sendo na redução de parcela. Então eu tenho duas modalidades de trabalhar nessa questão de amortização. Tá? Posso usar o meu fundo de garantia também para fazer amortização. Claro que o fundo de garantia vai olhar as regras, né, que o cliente precisa ter, e posso usar recursos próprios também. E a amortização, como tu disse, pode ser de trás para frente, que muitas vezes acaba sendo mais vantajoso, não? Isso, de trás para frente o banco vai retirar, né? A pessoa está reduzindo aquela parcela, então teoricamente ela não vai pagar juros. Então ela tem uma redução, quando a gente faz a amortização, ela tem do saldo devedor, ela vai ter uma redução maior na questão da diminuição de juros. É a mais praticada, talvez? Assim, eu sempre indico para o cliente essa opção. Tá? Porque eu tô tirando juros a longo prazo. A longo prazo. Se eu tô pagando, eu tô na 20ª parcela, eu vou pagar a 21ª, eu tô tirando juros de um mês. Isso, então assim, se eu tô pagando lá, eu tô tirando juros de anos. No meu ponto de vista é a mais vantajosa. Então eu sempre indico pro cliente, né, quando ele, quero fazer amortização, qual que eu faço? Eu sempre indico essa. Indico a questão da parcela, daí numa situação talvez financeira, que a pessoa não tá dando conta de pagar aquela parcela no mês, quer diminuir, alguma coisa nesse sentido, daí eu indicaria essa, senão, teoricamente, sempre do saldo devedor. Nai, e se eu tenho FGTS, eu posso usar ele para comprar um imóvel? Como é que funciona? Pode, desde que esteja dentro das regras, né? Quais são essas regras hoje? Ter 3 anos de carteira assinada, não precisa ser na mesma empresa, né? Posso ter trabalhado um tempo em um tempo em outro. Não pode ter nenhum financiamento ativo no SFH a qualquer nível, a nível nacional. Não, na cidade onde eu vou comprar o meu imóvel, onde eu trabalho, eu não posso já possuir outro imóvel, tá? Nem incluindo as regiões limítrofes, né? Que seria a região metropolitana.
Então, se eu estiver dentro dessas regras, eu posso sim utilizar o meu FGTS. Se o imóvel que eu estiver comprando for dentro do SFH. SFH financia imóveis até 1,5 milhão. Opa! SFI financia imóveis acima de 1,5 milhão ou terreno, né? E daí não tem teto máximo. E a Nike falou que a pessoa tem que ter no mínimo 3 anos de carteira para poder usar o FGTS, que não precisa necessariamente ser o mesmo emprego. Mas às vezes tem um buraco entre um emprego e outro. Fiquei 1 ano numa e 1 ano e meio em outra. E fiquei 6 meses parada entre um emprego e outro. Como é que fica? Assim, ó, o que conta é a data que a pessoa foi admitida na empresa e a data que ela foi demitida. Então, em cada empresa que ela trabalhou, a gente vai contar o tempo que ela ficou na empresa. Então, mesmo que tenha esses espaços entre um emprego e outro, se fechar os 3 anos certinho, não tem problema, ela pode utilizar o fundo de garantia. Não fechou os 3 anos, eu tenho 2 anos e 5 meses, não vai poder usar o fundo de garantia até que complete os 3 anos. Se tem 3 anos, mesmo com buracos no meio, ela vai poder usar. Vai poder usar. Entendi. Muito bem. Quanto tempo demora para o financiamento ser aprovado pelo banco? Vixe! Existe a questão, né, da avaliação do cliente, né, que é o primeiro passo, a avaliação do comprador, né, para saber se ele está apto ou não a fazer esse financiamento. Em média, os bancos hoje, essa resposta a gente tem 24, 48 horas, dependendo do banco. Tem bancos que até no mesmo dia a gente já consegue essa aprovação do cliente, tá? Agora, para concretizar todo o processo de financiamento, aí em média 30 dias, tá? Mas depende do banco, também tem banco que pode levar às vezes 60 dias, às vezes mais, às vezes menos, tá? Às vezes o cliente é aprovado e o imóvel não? Existe essa possibilidade também, o imóvel não é aceito como garantia, tá? Porque não é o financiamento em si, ele não é só o cliente tá apto, o imóvel tá apto. Então todo esse conjunto, essa junção, tem que estar tudo ok, tudo apto para poder fazer esse processo. Aí se o cliente está aprovado e o imóvel não, aquele cliente ele pode procurar outro imóvel para financiar. Pode procurar outro imóvel para financiar, ou às vezes não é que às vezes é só uma questão que o engenheiro pediu para fazer algum ajuste na documentação, ou às vezes algum ajuste no imóvel, uma reforma, alguma coisa assim. Aí ele pode ser aceito como garantia. Às vezes uma melhoria no imóvel vai aprovar tudo depois. Às vezes é só essa questão de ajuste, ou tem que arrumar tal coisa no imóvel, a pessoa vai lá, faz isso e o engenheiro depois vai dar ok para ele ser alienado. Agora, se é algo, né, digamos, de maior porte, ou não condiz com a documentação que está sendo apresentada para o engenheiro, daí ele vai dizer que o imóvel não pode ser aceito como garantia. E aí, geralmente, quando o engenheiro pede alguma melhoria no imóvel, quanto tempo tem para ser feita essa reforma, essa obra? O ideal é que seja feito o quanto antes, né? Dependendo digamos, da burocracia que for para fazer isso, né? Mas que a gente indique que seja feito o quanto antes para que não vença a avaliação do cliente. É isso que eu ia te perguntar, porque eu digo quanto tempo ele tem para ser feita essa obra para o cliente não perder a aprovação dele. Assim, tudo depende do banco que o cliente está financiando, mas vamos falar em média, né? Geralmente a avaliação tem validade de 6 meses. Tempo. Então é um tempo, digamos, que dá para fazer algum ajuste, ajeitar a obra, digamos, vamos colocar uns 30 dias, então, assim, uma obra pequena. Isso, e daí a avaliação do engenheiro também, ela tem o laudo, né, tem validade de 6 meses também, tá? Então, existem esses pontos, mas todo esse processo tem que estar todo mundo ok, digamos, né, tanto o comprador como o imóvel. O vendedor também, às vezes, tem que estar, tá? Ele não pode ter, às vezes, algum problema com restrição, alguma coisa que o banco também vai olhar essa questão. Eu ia te dizer isso, um ponto bem importante, que eu acho que é bom a gente reforçar, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu tô com dívida, vou vender o meu imóvel para me livrar das dívidas. O imóvel não é o ponto X para te livrar das dívidas, porque hoje muitas vendas, 90% das vendas acontecem com financiamento, só que se o vendedor tem restrição, pode financiar. Dependendo da restrição, às vezes o banco vai bloquear, tá? Existe a restrição no CPF, né? Que daí o banco vai verificar o que é a questão de valores.
E daí tem restrições maiores, que às vezes o imóvel ele pode já estar penhorado, né? Pode às vezes uma pessoa jurídica ou a pessoa, né, já teve alguma empresa, está com alguma ação trabalhista, alguma coisa nesse sentido. Aí isso vai fazer com que o banco não libere também o financiamento. E se a pessoa tiver com restrição no SPC, ela pode vender o imóvel dela? Dependendo da restrição, tem bancos que têm um limite para o vendedor. De dívida? De dívida, para o vendedor tem. Então, se estiver dentro desse limite, claro que o banco vai analisar, né, essa restrição, mas é passível de ser concretizado o negócio. Agora, se o vendedor tiver com essa restrição acima desse limite, daí vai depender da análise jurídica do banco. Mas é bom sempre prestar atenção nisso, né, Nay? Porque acontece às vezes da venda cair, a gente chama uma venda que está pronta para acontecer, contrato assinado, vai pro banco, faz tudo, e na hora do banco acaba dando errado, porque não é o comprador e sim o vendedor tem restrição e o banco acaba por não aprovar o crédito, a venda do imóvel, porque o vendedor tem restrição e não aprova a venda do imóvel. Então não é só o comprador que tem que cuidar e o imóvel, né? Nay, as custas do imóvel, a documentação, todos esses valores de financiamento, é preciso pagar à parte? Quem é que paga? Essas despesas, né, de escritura, elas são pagas pelo comprador, tá? E existe a possibilidade de incluir junto no financiamento. Porém, na hora da análise, né, que o banco vai fazer, o cliente ele tem que ter capacidade para financiar esse valor a mais, tá? Que hoje, em média, está em torno de 4% a 5% para financiamento das despesas. Então, se o cliente tiver essa capacidade, ele pode sim incluir essas despesas junto no financiamento. 4 a 5% do valor da avaliação do imóvel. O melhor valor, 4 a 5% é o valor que tu precisa para a documentação do imóvel. Às vezes, dependendo do valor do imóvel, não vai cobrir, né, todo esse custo que o cliente vai ter, mas o banco disponibiliza essa porcentagem para ajudar nessa questão, tá? Dependendo do banco que o cliente vai fazer o financiamento, tem banco que libera esse valor na assinatura do contrato para o cliente, mas a maioria dos bancos liberam só depois que o documento vier registrado do registro de imóveis, ou seja, o cliente ele vai ter que ter esse dinheiro na mão, colocar na frente para pagar, para depois o banco reembolsar ele. E daí é tudo à vista, né? Ninguém parcela, ninguém nada, né? Prefeitura, é o cartório, é tudo ali. Cash. E como ocorre o pagamento das parcelas do financiamento? Logo após a aprovação, já é necessário pagar a primeira parcela? A primeira parcela é paga 30 dias após a assinatura do contrato no banco. Então, assinei meu contrato, 30 dias depois já vai vencer a primeira parcela. Inclusive, independente se eu não recebi a chave do meu imóvel. Porque às vezes, né, eu financiei às vezes um imóvel na planta, ou vou receber a chave depois, porque o proprietário vai sair mais tarde. Para uma negociação até no contrato? Independente disso, assinei o contrato, 30 dias depois já vai vir o vencimento da primeira parcela. E essa parcela, ela é paga por boleto, ela é débito em conta? Geralmente ela acontece como? Hoje, a maioria dos bancos é débito em conta. Né? O cliente ele abre uma conta no banco justamente para facilitar essa questão e todas as prestações são débito mensal. E agora vamos falar da Casa Verde e Amarela? Como funciona o programa hoje? Então, esse é uma continuação do Minha Casa Minha Vida, né? Só trocou o nome. O plano ele é exclusivo para imóveis novos, de até R$190 mil aqui na nossa região, né? Ele vai de acordo com a região, com o número de habitantes, né? Para pessoas que tenham renda até R$7 mil. A família. Isso, renda bruta familiar. A renda bruta familiar, ela conta daí marido e mulher, entra filho, o que entra nessa renda familiar? O ideal é casal, né? Digamos, marido e mulher. Mas às vezes o filho vai morar junto, ele, né, tem renda, ele pode entrar, ele é maior de idade, ele pode entrar. Mas daí é opção da família. Opção da família, E aí, alguns critérios do tipo de casa de 100% de alvenaria, pode ser apartamento ou tem que ser casa? Não, pode ser apartamento, pode ser casa, sobrado. Terreno não. Terreno não. Terreno ele não entra dentro do programa, né? E nem dentro do SFH. Terreno ele entra dentro do SFI, né? Que a gente chama. Então, o programa é exclusivo para imóveis residenciais novos, né? Que tenham a BITS até 6 meses, a data de expedição da BITS, que é o documento da prefeitura, né? Ele tem que estar dentro de 6 meses.
E os juros são realmente mais baratos do que os outros financiamentos? Nem sempre. Dependendo da renda familiar, né, de quem vai compor o financiamento, existe, às vezes, em alguns bancos, outros planos que por a pessoa fazer um pacote, um determinado serviço com o banco, ele dá um desconto na taxa, que às vezes essa taxa ela tá mais barata do que ser financiado Minha Casa Minha Vida, no programa Casa Verde e Amarela. A gente que tá atento, né? Então nem sempre essa é a melhor opção para o cliente, tá? Então por isso que é bom procurar alguém que seja especializado, que vai fazer simulação, né? Até ver o tipo de renda que o cliente tem para ver onde é que ele consegue se enquadrar melhor. E como saber qual é a melhor opção? Existe um jeitinho Google de se pesquisar, ou o melhor é procurar alguém que entenda, abrir a minha vida para alguém que entenda, para a pessoa realmente poder me orientar qual é a melhor opção de financiamento? Eu diria que essa seria a melhor opção, porque assim, hoje a gente consegue simular na internet, né? Você abre o simulador do banco lá e você consegue fazer essa simulação, só que às vezes o fato de você não ter esse conhecimento, né, de saber como é que funciona. Desses pacotes? Desses pacotes, né? Ou às vezes da forma que o banco trabalha nessa questão da simulação, o ideal é procurar um correspondente bancário, uma pessoa especializada nessa área que vá justamente ajustar com o cliente. Às vezes o tipo de renda que ele tem é bom num banco, não é bom no outro. Até por isso, né? Às vezes saber o banco certo, porque às vezes a Isso. pessoa é correntista num banco e o banco vai dar um benefício para ele. Mas às vezes aquele outro banco que ele não é correntista vai dar um benefício melhor ainda. Então por isso que é bom procurar alguém que seja especializado nessa área, que vai tratar essas situações com o cliente, né? E orientar ele eu te oriento. Esse banco seria a melhor opção para ti hoje. E a importância, de novo, né, a sinceridade de falar, né? Abrir, eu ganho tanto, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Porque quanto mais sincero o cliente for com o profissional, a melhor opção profissional vai poder oferecer para ele, né? Porque às vezes as pessoas escondem algumas coisas e o banco, por tudo que ele tem por trás, acaba descobrindo sozinho. Às vezes a gente ali não tem todo a estrutura do banco e sozinho a gente não descobre, mas junto com o banco a gente acaba descobrindo. A gente tem esse ladinho detetive junto com o banco. Então a importância do cliente ser muito sincero do quanto ganha, se tem restrição, se não tem, se daqui a pouco tem uma renda extra para agregar, que às vezes as pessoas tendem a esconder alguma renda extra achando que vão ser pego pelo leão, alguma coisa. Ter a calma e ser sincera ali com o profissional, que o profissional vai orientar. Às vezes, essa tua renda extra aqui não entra, não, às vezes é bom entrar, pra gente poder orientar da melhor forma possível, né, Nay? Isso, porque às vezes o cliente acha que o banco não vai ver de alguma forma, né? Porque eu tenho essa renda aqui, ou eu tenho restrição no meu CPF, mas o banco não vai consultar. Então, assim, o ideal é justamente isso, a pessoa abrir ali na hora e dizer, não, o meu problema é esse, minha situação é essa, eu tenho isso de renda, e ali a gente vai ajustando, vai falando, não, aqui tem que fazer isso, aqui dá pra melhorar, aqui não dá, não tem o que fazer. A gente vai trabalhando essa questão junto com o cliente, então o ideal é que ele se abra sim, diga tudo que tem, porque de alguma forma em algum lugar vai aparecer. Ô Nay, e no programa a gente escuta sobre o subsídio, como é que funciona? O subsídio, né, um valor que o governo disponibiliza, né, dentro do programa, só que ele vai de acordo com a renda que as pessoas que vão compor, né, o financiamento, de acordo com a renda que eles vão ter. Então, quanto menor a renda, maior o subsídio. Quanto maior a renda, menor o subsídio, e até em alguns casos a pessoa não tem direito a esse subsídio. Nay, e qual o prazo máximo de um financiamento? Hoje a gente tem entre 360 e 420 meses, dependendo do banco ou da tabela que o cliente for escolher, né, para esse saque, eles têm essa questão, 360 a 420. E eu posso escolher o número de parcelas ou é o banco que determina? Não, você pode escolher. Porém, o que acontece? Existe a questão que a idade que a pessoa tem, mas o tempo de financiamento, ela não pode passar de 80 anos. Então, às vezes, né, uma pessoa mais velha, às vezes ela quer fazer o financiamento num prazo maior, porém o banco não vai liberar porque está dentro desse ajuste, né? Ou, uma pessoa mais nova, ela pode, não quero fazer em 420, eu quero fazer em 300, em 200, daí ela pode escolher. Só que, às vezes, o que acontece?
dependendo do tempo que ela escolhe, o valor do financiamento ele pode ser reduzido, porque o tempo é menor. Então a pessoa tem que se atentar a esse detalhe também. Eu vou escolher um tempo de financiamento que eu quero, porém não vou alcançar o valor do financiamento que eu necessito. Então às vezes mais vale a pena aumentar o valor do imóvel e depois vai amortizando, né? Vai antecipando. Falando em pessoa mais velha, existe uma idade limite que eu posso financiar um imóvel? A idade que a pessoa tem, mas o tempo de financiamento não pode passar de 80 anos. E minha avó não pode mais financiar, tadinha. Não. Então não é que existe, a idade tem que estar ligada. Já tem 91, não dá mais nem pra somar nada. Vozinha, te amo. Não é a idade, não é em si só a idade da pessoa, né? Tem que contar junto o tempo do financiamento. Então a idade e o tempo tem que estar dentro do A pessoa falou da avó porque é emotiva, gente. Corta.